Nós temos aqui, nesta animação, uma comunicação deste computador para este outro servidor qualquer aqui. Para fazer a transmissão de dados, eu vou utilizar a estrutura do modelo OSI. Então, lembra, né, que nós temos 7 camadas: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Isso aqui nos dispositivos finais. Só por curiosidade, né, os roteadores aqui, como eles não vão ter uma tela, né, efetivamente, né, eles vão atuar somente na camada física, enlace e rede. Percebam uma coisa: todas as camadas estão interligadas entre si. Tá? A aplicação fala com a aplicação, a apresentação com a apresentação, transporte com transporte e assim sucessivamente. Lembra lá, né? O Temer com Angela Merkel, tradutor com tradutor, fax com fax. Perfeito? Então, a hora que o Temer vai enviar a informação, ou seja, eu vou criar um pacote de dados. Por exemplo, aqui, eu escrevi um e-mail e primeiro ponho o cabeçalho da camada de aplicação, né, que permite, né, a interface com a tela do computador. Depois eu processo aí na camada de apresentação. Né, posso, por exemplo, converter para um formato de sistema específico. Como assim? De repente é uma imagem que eu preciso converter ela para o formato JPEG, ou para o formato BMP, ou formato PNG, né? Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Criptografia, compressão lá com WinZip, WinRAR. Camada de sessão depois, onde faz o que aí? Sincronismo, né, entre os fluxos de dados, ou seja, negociação aqui entre as partes. Tá bom? Por exemplo, sincronização de áudio e vídeo. Depois, chegando efetivamente aqui na rede de computadores, onde você tem na camada de transporte, por exemplo, confiabilidade, controle de fluxo, conceito de porta que eu falei para vocês. Tá? Não expliquei tudo isso aqui, porque nós vamos ver aí em outro curso com bastante detalhe. Tá? Mas camada de transporte costuma ser o local onde você tem controle de fluxo, consegue determinar aí a confiabilidade do link. Também tem o seu próprio cabeçalho, ressalto isso. Camada de rede provém endereçamento lógico, né, um endereçamento IP, que é o que vai fazer, né? Lembra, né? A camada de rede é a camada que os roteadores, né, também trabalham, né? O roteador aparecer aqui na animação: física, enlace e rede. Então, eu preciso dessa informação daqui, daqui e daqui para que o meu roteador trabalhe. Camada de enlace, vou ter um endereçamento físico, né? Nada mais é do que o endereço MAC, e efetivamente depois vamos transmitir as informações para o outro lado, né, para o destino. A critério de curiosidade, você pode verificar um pouco dessas camadas aqui no prompt de comando do Windows. Como é que eu faço isso, Bruno? Insira o comando aqui no Windows, né? Você vai lá no prompt de comando, você pode, por exemplo, se você estiver usando o Windows 10, você vai no menu iniciar, coloca aqui CMD. Vai aparecer para você prompt de comando. Faça isso. Vamos brincar juntos. Então você coloca aqui o comando IP config, que é IP, né, de protocolo IP, config de configuração, IP configuration. Coloca aqui depois, após o espaço, /all. E vai te dar várias informações aqui sobre as interfaces de rede que tem nesse computador. E dentro dessa interface de rede, a gente consegue ver o modelo OSI. Veja aqui, muitas informações, né, pessoal? Eu vou pegar aqui uma informação de uma interface de rede que eu estou usando. Vejam aqui, adaptador de rede sem fio Wi-Fi. Eu estou numa rede sem fio aqui. Ou seja, se é Wi-Fi na camada física, eu vou ter transmissão de rádio. E vai ter algumas informações aqui, ó. Endereço físico. Esse aqui é o nosso endereço da camada de enlace, endereço MAC. Outra coisa, endereço tanto IP versão 6 quanto IP versão 4. Camada de rede.
O protocolo IP ele hoje está na fase de migração para o IP versão 6. Tá? Que isso verei também em outro curso. Dentre outras coisas aqui, pessoal, como por exemplo, servidor DHCP. O protocolo DHCP é um protocolo de camada de aplicação. Servidor DNS, também protocolo na camada de aplicação. Dentre outras coisas. Tá? Não tenho a intenção que vocês entendam toda essa estrutura aqui, né, de informações. Mas que no final de todos os cursos que vocês fizeram comigo, isso aqui vai ser tranquilo, isso aqui vai ser como música para vocês. Voltando para a nossa animação, agora nosso pacote todo aqui está formado, o nosso quadro, segmento está formado aqui e eu vou enviar ele pela rede. Enviando para a rede, ele vai passar por todos os dispositivos, roteador. Ele vai pegar aqui, na camada de enlace, o endereçamento MAC e vai pegar o endereçamento IP. E vai fazer isso no outro dispositivo também. Pode acontecer o seguinte, perceba aqui, o pacote foi perdido. Quando o pacote é perdido, lembra da camada que oferece confiabilidade? Camada de transporte, né, pessoal? Pois é essa camada que vai detectar o erro e vai fazer a correção dele. Isso de maneira geral. Como curiosidade, o modelo OSI também especifica que a camada de enlace ela também te permite fazer essa recuperação de informação, mas isso é opcional. Então, lá vamos nós de novo retransmitir o pacote através do protocolo de camada de transporte. E agora passando de novo pela camada de enlace e camada de rede, chegando até o destino. Perfeito? De novo, olha só. Lembra que eu falei para vocês que a camada de enlace ela pode recuperar a informação? Pois é, a animação está dizendo a mesma coisa. Você pode recuperar a informação na camada de enlace, mas ressalto que na prática isso é praticamente inexistente, pessoal. Quem faz isso aqui é a camada de transporte. Falou em confiabilidade, falou em controle de fluxo, lembre-se, camada de transporte. Recuperou, no caso aqui a camada de enlace, e ele vai subindo as camadas, enlace, rede, verificando o endereço IP, endereço físico, na camada de transporte verificando a confiabilidade, portas, seção verificando o sincronismo da transmissão, a apresentação verificando aí o tipo de mídia, a imagem, se é JPEG, se um vídeo é MP4 e etc, para disponibilizar para uma aplicação e efetivamente você conseguir receber a informação. Neste caso aqui, recebendo o correio no protocolo SMTP. SMTP sigla de Simple Mail Transfer Protocol. E já fazendo um panorama aqui, um paralelo, o modelo OSI, na verdade, ele é uma arquitetura teórica, tá? Ele é um modelo teórico. O que efetivamente nós utilizamos é a arquitetura de protocolos TCP/IP, que ela está dividida assim. Você tem a camada de aplicação, onde esta camada de aplicação, pessoal, ela na verdade ela é a fusão da camada de aplicação, apresentação e inserção do modelo OSI. Depois nós temos, na mesma forma, camada de transporte e rede, também pode ser chamada de internet, depende da literatura. E a camada de enlace física, depende da literatura, também é chamada de camada de acesso à rede. Tá? De maneira geral, o que muda, pessoal? Aqui, a camada de aplicação, apresentação e inserção, que são ali dentro do seu computador, não é rede ainda, elas foram condensadas de uma só. Ah, Bruno, quer dizer então que as funções da apresentação e inserção sumiram? Não, pessoal, elas apenas migraram para essa outra grande camada aqui. Perfeito? Esta camada que é a camada que você visualiza as informações no seu computador, smartphone ou tablet ou qualquer dispositivo que esteja conectado à internet ou uma rede de computadores de maneira geral.